Amém? Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar início ao nosso culto dessa noite, culto da família, e é culto de ceia. É o momento de nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Salmo 33, 20. Salmo 33, 20. Amém? Vamos nos colocar em pé em referência à palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz assim: a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração. Porquanto o santo nome, seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amém? Glória a Deus. É uma palavra que o Senhor me colocou no meu coração hoje. Às vezes é difícil lembrar de todas as coisas boas que o Senhor já fez em nossas vidas. Problemas surgem, a vida nos atinge e nossa alegria sempre diminui. Nesse momento, devemos de lembrar que Deus ainda é bom e Ele não muda. Podemos esperar nele, podemos confiar e nós alegrarmos nele, porque a sua bondade e misericórdia jamais nos abandonarão. Amém? Em meio aos desafios da vida, não podemos, não pare de esperar no Senhor. Continue confiando. Ele cuidou de você até hoje e continuará cuidando, porque Ele não muda. Seu amor por você é eterno. Lembre-se de tudo o que Deus fez por você e siga em frente, confiando, porque Ele ainda tem muitas outras bênçãos para a sua vida. Amém? Nós temos que confiar no Senhor, independente das situações, das circunstâncias que querem nos parar, mas o Senhor é bom o tempo todo e precisamos ter essa fé viva em nosso coração. Amém? Glória a Deus. Vamos dar início orando ao Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, te pedimos, Senhor Jesus, mais uma vez, que o Senhor continue nos abençoando. Te pedimos, Senhor Jesus, também, que o Senhor continue caminhando com cada um de nós, Senhor Jesus. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Te pedimos, Senhor Jesus, que não saímos daqui da mesma forma como entramos neste lugar. Que o Senhor venha falar, Senhor, ao nosso coração de forma diferente. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha fazer presença em nossas vidas. Te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor continue, Senhor, usando pessoas para falar do Seu amor na vida de cada um familiar nosso. Te pedimos, Senhor Jesus, pelos nossos familiares que ainda não conhecem o Teu amor. Que o Senhor possa usar pessoas, Senhor Jesus, para falar na vida de cada um deles. Oh, Senhor Jesus, te pedimos, Senhor, que o Senhor continue abençoando este lugar. Te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor continue colocando anjos, Senhor, para guardar esse templo. Te pedimos também, Senhor Jesus, por cada familiar aqui representado neste lugar, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles, Senhor. Nós não conhecemos a necessidade de cada um, mas Tu conheces o coração de cada um deles. Por isso, Senhor Jesus, que o Senhor possa entrar, Senhor, na família, no lar, no trabalho. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, também por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas e por tudo que ainda o Senhor fará em nossas vidas. É isso, Senhor Jesus, que nós te pedimos essa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom e a sua benignidade ela é eterna. Vamos louvar o Senhor, adorar o seu santo nome, porque Ele é bom. Amém? Aleluia. Se rasgue na presença do Senhor essa noite.
Ele está aqui neste lugar. Adore e exalte a Ele. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Declare ao Senhor: eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glórias eu entrarei. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória
saberá. Quem já experimentou o Santo dos Santos, quem já esteve no santo lugar, em outro lugar não consegue viver, nunca viverá. E quem já pisou em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Grande é o nosso Senhor, vestido de todo resplendor, que reina poderoso no trono. Tudo que Ele faz é tão maravilhoso. A terra estremece ao som da voz que brada como um trovão. Seus cabelos são mais alvos que a lã, e em seus olhos eu vejo fogo. Santo, vestido de glória Ele está. Nós somos coroa da criação do Pai. Brilhamos mais que o sol ao meio-dia, ao te contemplar. A terra estremece ao som da voz que brada como um trovão. Seus cabelos são mais alvos que a lã, e em seus olhos eu vejo fogo. Santo, vestido de glória Ele está. Nós somos coroa da criação do Pai. Brilhamos mais que o sol ao meio-dia, ao te contemplar. Santo, vestido de glória Ele está. Nós somos coroa da criação do Pai. Brilhamos mais que o sol ao meio-dia, ao te contemplar. Vinte e quatro anciões se prostram aos seus pés e lançam suas coroas ao te contemplar. E não há na terra e céu ninguém como o Senhor, que cativa o meu olhar com sua beleza. 24 anciões se prostram aos seus pés e lançam suas coroas ao te contemplar.
somos coroa da criação do Pai. Brilhamos mais que o sol ao meio-dia. Ao te contemplar. 24 anciões, diga 24. 24 anciãos se prostram aos teus pés. Com sua beleza. 24 anciãos, diga de novo. 24 anciãos se prostram aos seus pés e lançam suas coroas a te contemplar. E não há na terra e céu ninguém como o Senhor, que cativa o meu olhar com sua beleza. ao te contemplar. Aplauda o Senhor. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro. Tá lindo, aumente o volume da sua voz e cante mais alto. Os que te se foram e os que hão de crer. Diga teu nome, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Os que te levam o teu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Teu nome, diga teu nome. Teu nome é o mais alto, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos
Levante sua mão bem alta e aplauda o Senhor. Vamos aos recados, amém? Cadê as crianças? Recado primeiro? Recado primeiro, depois as crianças, amém? Amados, dia 8 e dia 9, sexta e sábado, terá o Aviva Mulher. Será na IBN Adonai. Será uma inscrição de R$50. Será uma bênção. As mulheres que quiserem ir, tem que estar me procurando para a gente estar fazendo a inscrição, para a gente estar indo, amém? Glória a Deus. Toda quarta-feira nós temos culto de restauração. É uma campanha de 7 semanas consecutivas na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Amém. Todo domingo nós temos culto da família, às 19 horas. Domingo que vem é culto dos pais, amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Dia 16 e 17 será a festa da igreja, amém? Todos estão convidados. Traga mais um, amém? Glória a Deus. Agora a salinha, amém? Cadê as crianças? Glória a Deus. Hoje tem bastante, irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos estender nossas mãos, irmãos. Amém? Senhor nosso Deus, nós te colocamos, Senhor, cada presença, Senhor, cada criança na tua presença. Te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor continue abençoando a vida de cada uma delas. Mas também que o Senhor possa abençoar a vida dos pais, Senhor. Que possam, Senhor, caminhar na tua presença. Te pedimos também, Senhor, pela vida da professora, que o Senhor continue abençoando a tua serva, que o Senhor continue, Senhor, abençoando a família, o lar, o trabalho, Senhor, e continue abençoando o ministério a qual o Senhor colocou na mão da tua filha. Te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, amém? Aleluia. Hoje, quem nos visita é a Evelyn, a Cauane, o Cauê e a Lauriane, amém? Amados, vamos nos colocar em pé e os visitantes ficam sentados, amém? Glória a Deus, vamos saudar os visitantes, amém? Glória a Deus, amém? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais um, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, amém? Pastor Ney. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Glória a Deus. Quem está feliz de estar na casa do Senhor, diga glória a Deus. Quem está feliz, glorifique e exalte o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, glória e de todo louvor. E nós viemos aqui adorar e exaltar o nome dEle. Eu creio que antes de você chegar aqui, Ele já estava aqui, igreja. E onde Jesus estava, milagres aconteciam. E eu creio que nesta noite não será diferente, porque a Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 reunidas em meu nome, ali eu estou. Então Ele se faz presente em nosso meio. Não podemos ver, mas podemos sentir a presença dEle neste lugar. E eu creio que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, porque Jesus vai operar sobre a minha e sobre a sua vida, amém? Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, levanta a sua mão e aplaude o Senhor bem alto. Eu gostaria que, sem mais demora, você abrisse as vossas Bíblias lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 8 a prosseguir, amém? Capítulo 17, versículo 8. Gostaria que você colocasse sobre os vossos pés, amém? Amém? Quem está comigo, diga glória a Deus.
Quem não encontrou, diga misericórdia. Estou um pouco rouco, tá, igreja? Peguei um resfriado aí, mas estamos aqui pela honra e a glória do Senhor. Amém? Quem encontrou, diga amém. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente à cidade de Serapta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Amém? Isso até aqui? Amém? Glória a Deus. Vamos ler mais uma vez? Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente à cidade de Sarapta de Sidom e fique por lá. Ordenei que uma viúva daquele lugar lhe forneça comida. Amém? Alguma versão diz que ele, para que ela te sustente. Amém? Vamos orar a Deus. Meu Deus, meu Pai, soberano Deus, Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, para te louvar, estamos aqui, Senhor, para te exaltar, ó Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que cada palavra, Senhor, que sair da minha boca, que venha ser, Senhor, diretamente do teu trono, que venha de agir, Senhor, sobre as nossas necessidades. Não permita, Pai, que saímos daqui da mesma forma qual entramos, mas que podemos sair daqui, Senhor, com uma resposta a qual viemos buscar, que podemos sair, Senhor, daqui, Senhor, aquele que veio em busca de um milagre, Senhor, que possa sair daqui, Senhor, com um milagre sobre as mãos. E te peço também, Senhor, em nome de Jesus, para que eu venha, Senhor, diminuir, teu Espírito Santo crescer sobre a minha vida, para que eu venha ser pequenino, Senhor, diante, Senhor, da tua glória. E te peço também, Senhor, em nome de Jesus, que abra, Pai, esse telhado espiritualmente, e o céu, Senhor, desça, Senhor, sobre o teu povo, sobre a tua casa. E te peço, Pai, que as águas, Senhor, que correm debaixo do teu trono, que venham ser derramadas, Senhor, sobre este lugar. Porque, ó Pai, eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que cada espírito imundo acampado ao redor da tua igreja, Senhor, que dê de retirada em nome de Jesus, porque se ele não sair, ele vai ser consumido com o fogo do teu Espírito Santo. E te peço também, Senhor, em nome de Jesus, que cada cadeira vazia, Senhor, que o Senhor envie um anjo para sentar nela, e coloque anjo, Senhor, em cada canto, Senhor, da tua casa, Senhor, e da tua igreja. É o que eu te peço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Pode tomar o teu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. A Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Elias, para que ele fosse até a cidade, que lá Deus ele já tinha ordenado que uma viúva o alimentasse. Tema dessa mensagem: a obediência é o princípio da promessa. Fala assim para o seu irmão: para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, é preciso você obedecer. É isso mesmo, igreja. A Bíblia diz que Elias, ele estava ali próximo ao ribeiro, quando o rei Acabe estava perseguindo, e Deus chega a ele e diz: Elias, vá até a cidade que eu ordenei que uma viúva te sustente. E no mesmo instante, ele saiu daquele lugar. Eu não sei o que Deus falou para aquela viúva, mas de uma coisa eu sei, que Deus ele falou com ela. Eu não sei, porque se ele disse a Elias que ele tinha falado com ela, ele falou, porque Deus é um Deus verdadeiro. Eu não sei o que ele disse, eu não sei o que ele falou, mas ele ordenou que a viúva o sustentasse, o profeta dele. A Bíblia não diz que Deus pediu para ela. A Bíblia diz que Deus ordenou que ela desse alimento para ele. Porque se provavelmente Deus pedisse para ela, ela falaria não. Sabe por quê, igreja? Porque a situação dela era difícil. Porque o momento que ela estava atravessando era difícil. E se Deus desse para ela uma opção dela fazer, ela não faria. Por isso, igreja, que Deus ordenou que ela
fizesse. Às vezes Deus ele não nos dá opção, Deus ele nos dá uma ordem. E nós temos que estar sensível à voz de Deus para que podemos obedecer essa ordem de Deus. Vamos pegar um exemplo. Naamã, ele vai até o profeta e chega lá, o profeta nem foi falar com ele. E Naamã era um dos comandantes, um homem conhecido, um homem de alto escalão. E o profeta falou assim, ó, só dá essa ordem para ele, vá até o rio Jordão e mergulhe lá 7 vezes. Naamã, cheio de ego, falou, ele nem veio falar comigo. Ei, muitas vezes Deus não precisa falar com você, mas pode usar alguém para ordenar que você faça. E você tem que simplesmente obedecer. E Naamã, ele ficou cheio de orgulho. Ei, quando a Bíblia diz para o profeta Jeremias descer, é porque Deus queria falar com ele. Muitas vezes você tem que descer, porque os humilhados para Deus é aquele que é exaltado, aleluia. E quando o profeta ele desce, quando Jeremias desce, Deus fala com ele e diz assim, Jeremias, é assim, quando o olheiro estava ali moldando o vaso, ele disse assim, são vocês em minhas mãos, aleluia. E quando Jeremias olha o olheiro moldando ali o vaso, e o vaso quebra, Deus fala com ele assim a você, é melhor você obedecer. Sabe por quê, igreja? Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E por isso eu digo para você nesta noite, ei, Deus ele quer te moldar. Então seja sensível à voz de Deus e ouça aquilo que Deus está ordenando para que você faça. E Naamã, ele vai até o rio, e ali ele mergulha a primeira vez e olha para ele, ele continua leproso. Mas ele estava em obediência. E aí o profeta falou para ele mergulhar quantas vezes? E Naamã, ele mergulha a segunda vez. E quando ele olha para ele, ele ainda está. Ele está o quê? E ele mergulha e ele lembra que o profeta falou para ele, você tem que mergulhar 7 vezes. E ele mergulha a terceira vez e ele olha para ele, ele ainda está. E a Bíblia diz, igreja, que ele mergulha pela 4ª vez e ele sobe e ainda ele continua leproso. E a Bíblia diz que ele mergulha a 5ª, 6ª vez. Ele poderia sair, ele poderia ter desistido, mas ele ouviu, e ele ouviu a ordem, e ele obedeceu, aleluia. E quando ele mergulha a 7ª vez, que ele olha para ele, ele é purificado, aleluia. O que eu quero te dizer, igreja, ei, tudo aquilo que Deus te prometeu, ele cumpre, mas para isso você também tem que cumprir e obedecer aquilo que ele manda você fazer. A Bíblia diz que chegou 10 leprosos em Jesus. E quando chegaram em Jesus, Jesus falou, vá até o sacerdote, aleluia. Jesus não falou para ele, vem cá, eu vou orar por vocês. Jesus falou para ele, vai. Vão até o sacerdote. A Bíblia diz que eles obedeceram e não precisaram chegar, porque na metade do caminho eles foram purificados, aleluia. O que eu quero te dizer, igreja, ei, seja sensível à voz de Deus. E se ele mandou você fazer, faça. E se você fazer, as promessas dele se cumprirão sobre a sua vida. E ele diz ao profeta para ir até a casa dessa viúva, que ele já tinha falado com ela. Deus já tinha falado com ela. Deus já tinha dado uma ordem a ela. E o profeta então foi. E ele chegando lá, igreja, o interessante é que Elias está indo para a casa dela. Por quê? Sabe por quê, igreja? Porque ele não sabia o propósito que Deus tinha de levar ele até a casa de uma viúva que tinha tão pouco, que não tinha quase nada. Qual é o propósito de Deus de levar o profeta até a casa de uma viúva que ela não tinha nada? Parece até estranho, igreja, se não fosse que Deus te tivesse ordenado para ele ir até a casa dela. Quando Elias começa a conversar com uma mulher,
Eu volto a lembrar a você que a mulher que Deus já tinha conversado com ela, que Deus já tinha falado com ela a respeito do profeta, Deus já tinha falado para ela que iria enviar o profeta até a casa dela. Mas Elias chega e começa a conversar com ela, e começa a falar para ela aquilo que Deus tinha determinado para que ela fizesse, o que tinha de ser feito, aleluia. Aí a coisa muda de figura, porque ela diz para o profeta: olha aqui, profeta, eu não tenho nada. Olha o tanto de graveto que eu estou pegando. Só para você ver, todos esses gravetos que eu estou pegando, você dá de perceber que eu tenho pouco para comer. E eu vou comer e vou dar para o meu filho até que nós morramos. Aí a conversa mudou, porque Deus já tinha falado com ela. Uma coisa é você ouvir a voz de Deus, a outra coisa é você fazer o que Ele quer que você faça. As duas coisas são diferentes, aleluia. Muitas vezes você ouve Deus, mas muitas vezes você não obedece. A viúva ouviu e ela falou para Deus: pode mandar o profeta. E quando o profeta chega na casa dela, ela diz: eu só tenho um bocadinho só de farinha, então eu estou pegando pouco graveto, porque não adianta eu pegar muito graveto que não tenho o que eu fazer, então eu vou fazer esse pouco que eu tenho. E quando o profeta chega nela e fala bem assim: ó, ei, Deus me enviou aqui, e Ele falou para você fazer algo para mim comer. Ele me falou que Ele já tinha ordenado para você, Ele já tinha dado uma ordem que você iria me alimentar. Muitos de nós, igreja, nós somos determinados muitas vezes, falamos até amém para Deus, mas no momento, igreja, que estamos provados, muitas vezes não fazemos aquilo que Ele nos pediu. Muitas vezes a vontade, a determinação, às vezes Deus, Ele diz para nós e nós falamos sim, Senhor, mas quando chega a hora de praticar, igreja, o que foi dito para que eu e você façamos, igreja, nós dizemos não. É extremamente desafiador, aleluia, quando Deus, Ele nos dá uma ordem, e muitas vezes falamos sim, Senhor, eu vou fazer, e muitas vezes por um medo, muitas vezes por achar que não vai dar certo, muitas vezes por achar o que o irmão vai pensar, muitas vezes não obedecemos aquilo que Deus determina que façamos. E quando Elias diz para ela: me dá um bocado de pão, ela diz bem assim: não posso, porque se eu fazer isso para você, eu estou tirando da boca do meu filho. Olha para você, você tiraria da boca do teu filho para dar para um desconhecido? Você tiraria da boca do seu familiar para dar para uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu? Você faria isso? Deus falou com ela, ela ouviu a voz de Deus, mas no momento de praticar, igreja, ela não teve coragem. E o profeta diz: foi Deus que me enviou, aleluia. Pode fazer, que não vai faltar alimento sobre a sua casa, aleluia. E ela diz: olha a quantidade que eu tenho, eu não posso fazer isso. Se eu fazer, o meu filho e eu vamos morrer de fome. Se eu der para você o que eu tenho para me alimentar, eu não tenho mais. Se eu tirar para você, eu vou ficar sem. E ela diz, mesmo depois de Deus ter falado para ela, mesmo depois de Deus ter falado com ela, ela diz não. É uma situação difícil, igreja.
Muitas vezes Deus, Ele me coloca, muitas vezes Deus, Ele nos coloca em situações difíceis. Mas nós temos que obedecer, simplesmente obedecer. Muitas vezes, igreja, a gente vê que ou muitas vezes percebemos que estamos com medo. Perfeitamente é fácil de entender. Porque ela não tinha nada, porque ela não tinha quase o que comer. Eu pego um exemplo, muitas vezes você olha para você e vê que você tem que pagar seu aluguel, mas você olha para o seu dízimo. E muitas vezes você olha os compromissos que você tem, a dificuldade que você está passando, e muitas vezes você tem medo de tirar. Mas o dízimo é um mandamento. Quando Deus, Ele diz assim, fazei prova de mim. É o único lugar que Deus, Ele dá a legalidade de você provar Ele. Fala: Senhor, eu não aceito a vida que eu estou passando. Senhor, eu não admito, porque eu sou fiel a Ti. Senhor, eu não aceito o que eu estou vivendo, porque o Senhor me prometeu. É o único lugar que Deus, Ele dá a legalidade de você cobrar Ele, é você sendo fiel a Ele. É uma ordem que Deus, Ele nos dá. Perfeitamente, igreja, é normal quando você está passando em certa situação, em certa dificuldade, você se sentir dessa forma, como essa mulher se sentiu. Mesmo em meio, igreja, a dificuldade, quando confiamos em Deus e acreditamos na palavra dEle, Ele é capaz de prover a minha vida e a sua vida. De abundância. Porque Ele é Deus, porque todo o poder está sobre Ele. E se você conseguir fazer isso, você conseguir romper o medo, Deus garante que nada vai faltar. Aleluia. E ela estava com medo. E ela diz: não, Deus falou comigo, mas eu não posso fazer isso. Deus, Ele conversou, eu ouvi a voz de Deus, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso deixar o meu filho padecer. Ei, mas quando você confia na palavra de Deus, quando você confia em Deus, Ele jamais vai te abandonar, Ele jamais vai te deixar no deserto. E quando ela fez, aleluia, o que o profeta falou para ela, o que Deus ordenou que ela fizesse, a Bíblia diz, igreja, que ela, o filho e o profeta se alimentaram por muito tempo. Aleluia. O que eu quero te dizer, quando você fazer aquilo que Deus determina que você faça, aleluia, Deus te alimenta, aleluia. Deus jamais vai te deixar padecer, aleluia. Deus jamais vai te deixar perecer, aleluia. Sabe por quê, igreja? Porque Deus, Ele te honra. Sabe no que, igreja? No propósito que você tem com Ele, aleluia. O que eu quero te dizer, igreja, muitas vezes não sabemos explicar as maravilhas que Deus faz sobre a nossa vida, mas tem um único propósito: a obediência. Porque é através da obediência que as promessas de Deus se cumprem na minha e na sua vida. O mais importante, igreja, é que eu e você obedecemos aquilo que Ele determina que nós façamos, aleluia. Seriamente, a situação daquela mulher era difícil. Certamente a necessidade daquela mulher era muito grande. Mas quando ela ouviu a voz de Deus e o profeta confirmando sobre a vida dela, ela não teve medo e nada faltou sobre a vida dela. Quando eu e você, igreja, estivermos sensíveis à voz de Deus e obedecer aquilo que Ele determina que eu e você façamos, a glória dele vai vir sobre a nossa vida. O que nós não podemos ter é medo de fazer aquilo que Deus determina, aleluia. Quantos aqui, igreja, tem um ministério sobre a mão? Quantos aqui tem um ministério sobre a mão e tem medo de fazer? Quantos aqui são cobrados por Deus, aleluia? Quantos aqui Deus cobra dia e noite? Todas as vezes que você dobra o seu joelho, Deus, Ele fala para você: ei, chegou a tua hora, aleluia.
E você muitas vezes tem medo de fazer. O profeta, ele não teve medo, aleluia. Porque tem determinado tempo, igreja, que nós morremos de fome se nós ficar parado, aleluia. Se o profeta continuasse sobre aquele riacho, ele ia morrer de sede e ele ia morrer de fome. O que eu quero te dizer, igreja, que quando você obedece a Deus, você não padece, porque a Bíblia diz: ei, se aquele que ouvir a minha voz, eu cearei com ele. O que eu quero te dizer, você com Deus, ouvindo a voz de Deus, a sua mesa é farta, aleluia. Se você for obediente, Deus jamais vai te deixar padecer, aleluia. O que eu quero te dizer, igreja, a Bíblia diz que o salmista, ele disse: eu já fui novo, agora eu sou ancião, mas eu jamais vi um dos Senhor mendigar o pão. Mas para isso tem que ter obediência. Se o profeta fica parado, igreja, ele morre. E se a mulher não faz o que o profeta falou para ela fazer, o que Deus determinou, porque Deus não pede, Deus determina. Ah, pastor, mas onde está o livre-arbítrio? O livre-arbítrio quando você era do mundo. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você não tem mais livre-arbítrio, porque a sua vida tem um dono, aleluia. E o dono da sua vida se chama Jesus Cristo. E aquilo que Ele determinar que você fazer, você tem que fazer. E se aquela mulher não faz o que Deus manda ela fazer, ela também morre de fome, porque ela só tinha um bocado de farinha. Mas quando ela faz, a vida dela prospera. Aí que está o mistério, igreja. Fala para o seu irmão assim: quando nós fazemos, Deus prospera. Quando eu e você, quando nós fazemos, a nossa vida prospera. O que eu quero te dizer, igreja, não é prosperidade do homem, mas sim prosperidade de Deus. Prosperidade não é você ganhar R$1 milhão por mês. Prosperidade é você viver bem com aquilo que você ganha. Porque com Deus Ele multiplica, aleluia. E se for faltar algo, Deus Ele leva, aleluia. E se faltar algo, Deus Ele pede, Ele ordena para que alguém leve você. Mas jamais você vai perecer se você for obediente a Deus. Eu não sei o que Deus tem cobrado de você, igreja. Eu sei o que Deus tem cobrado de mim. E uma coisa eu sei: nós temos que estar sensível à voz dEle e obedecer. Não precisa ter medo, igreja. Se foi Deus que falou para você ir, Deus não tirou o povo da mão de Faraó, não levou para o deserto, e Deus não cuidou desse povo. Era para ficar 40 dias, Deus não cuidou 40 anos, porque é Deus que falou para que eles fossem. A Bíblia diz que Deus ia diante do povo, que Deus cuidava do povo de dia e Deus cuidava do povo à noite. Mas eles obedeceram e foram, igreja. Eu creio que alguns foram com a roupa do corpo. Muitas vezes Deus Ele ordena que façamos algo. Aí primeiro você fala: não, primeiro eu vou pegar isso, primeiro eu vou pegar aquilo, primeiro. Não, igreja, vai como está, que Deus te protege. Vai como está, que Deus te honra. Vai como está, que Deus te livra, aleluia. Vai como está, que Deus está com você. Ei, a Bíblia diz que você é templo do Espírito. Aonde você for, Ele estará contigo, aleluia. Simplesmente obedeça. Simplesmente nós temos que obedecer. Se os leprosos não vão, igreja, eles não são curados. Se Naamã não vai, ele não é curado. Se você fica parado, igreja, as promessas não se cumprem. Se você não obedecer, as promessas não vão se cumprir. Por isso a Bíblia diz que eu e você temos que descansar em Deus. Você não descansa no pastor, igreja. Não descansa no levita. Você descansa em Deus.
Você fala com Ele, Ele fala com você e você diz: Senhor, está em tuas mãos. Deita e dorme. Temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é obedecer. Jesus disse: tire a pedra. Não foi? Jesus poderia fazer com a mão assim, aquela pedra sair de lá, igreja. Mas Jesus queria ver até onde ia a obediência e a fé do povo que estava ali, porque já tinha 4 dias que ele teria morrido. Jesus poderia falar bem assim: ó, ei, tira a pedra para mim. O povo poderia falar assim: Senhor, deixa quieto, já tem 4 dias, já está fedendo. Não vamos tirar a pedra não. E eles não teriam tirado a pedra, e Lázaro muitas vezes não teria ressuscitado. Ah, pastor, então eu tenho que obedecer sim. Fala assim para você, irmão: tem que obedecer e ter fé. Não adianta você simplesmente só obedecer, mas você tem que ter fé que Deus vai fazer. Aquela mulher, ela poderia só obedecer, mas se ela não tivesse fé que não ia faltar para ela, aleluia, ela não tinha feito. Então por isso, igreja, nós temos que ter fé e obedecer. Obedecer aquilo que Deus determinou que façamos, e temos que ter fé que vai acontecer o que Deus tem pedido para você fazer e o que Ele te prometeu. Deus se prometeu para a viúva que nunca mais ia faltar. O que Deus te prometeu? Ele tem poder para cumprir. Ele tem poder para fazer. Em meio à tribulação, em meio à tempestade, Deus, Ele tem poder para fazer. Em meio à escassa, igreja, que Deus opera um milagre. Em meio à dificuldade, que Deus, Ele opera um milagre. Eu costumo dizer, foi na noite mais frustrante que Pedro fez a maior pesca da sua vida. Foi na noite mais difícil que Deus o abençoou, ele dobrado, aleluia. Mas para isso nós temos que obedecer. O rei Nabucodonosor, já vou finalizar. O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho. E o sonho de Deus era para que ele mudasse. Daniel chegou para ele e falou bem assim: rei, se o senhor não mudar, Deus, ele manda eu te dizer, se o senhor não mudar, o senhor vai viver como um animal. Deus deu uma ordem para que ele mudasse e cuidasse do povo que Deus deu para ele. Porque o rei Nabucodonosor, ele veio de uma família humilde e Deus o tornou rei. Mas quando ele torna rei, ele começa a pisar nas pessoas. Tem pessoas aqui que vai ser grande. Porque tem pessoas aqui porque nasceu para ser cabeça e não cauda. Mas Deus, ele manda eu te dizer, para que você não lembre da onde você saiu. Não faça como o rei Nabucodonosor ele fez, porque quando ele chegou lá em cima, ele esqueceu de tudo que ele era. E se passa um ano, ele não obedece. E se passou um ano e ele não obedeceu aquilo que Deus determinou ele fazer, ele subiu no terraço do palácio e olhou aquela cidade e falou assim: essa não é a grande Babilônia que eu, rei Nabucodonosor, construí para a minha glória. A Bíblia diz que ele cai e ali ele perde o seu sentido e começou a viver comendo capim como um animal. Perdeu o seu reino, perdeu tudo que tinha. Mas teve um dia que ele reconheceu que Deus era Deus, que Deus tinha mudado a vida dele. Ele pediu perdão a Deus e se redimiu com o seu povo. E quando ele faz isso, e quando ele obedece, a Bíblia diz que Deus restituiu em dobro sobre a vida dele. Por isso é melhor você obedecer do que você sacrificar. Se você está ouvindo a voz de Deus, não tenha medo de obedecer.
Se você está ouvindo a voz de Deus, que Deus mandando você fazer, ordenando que você faça, simplesmente faça e coloque sobre a mão dele. Não tenha medo, igreja, porque a Bíblia diz que Ele está no controle de tudo. A Bíblia diz que Ele está no alto e sublime trono, e nada sai do controle da mão dele. Deus está no trono. Fala assim para o seu irmão: e ainda está no controle. Só para finalizar, estava todo mundo dentro de um avião, e de repente estavam passando por uma grande turbulência. E o piloto disse: aperte o cinto de segurança, que vamos passar por uma grande turbulência. E ali, passando ali, por aquela turbulência ali, o avião tudo balançando, as máscaras de ar muito caindo ali, e as pessoas desesperadas, um olhando para um, o outro chorando, um olhando para o outro orando, um olhando para o outro falando, e um olhando para o outro. E uma mulher do lado olhando para um menino, e o menino ali desenhando e pintando. E todo mundo naquele avião desesperado, porque sabia o que estava prestes a acontecer. E aquela mulher olha para aquele menino pintando. E aí o povo desesperado, porque aquela turbulência nunca passava. Pessoas, muitos ali já estavam morrendo antes da hora. E a mulher olhava para o menino, ele pintando. A mulher bateu no ombro dele, falou: meu filho, você não sabe o que está acontecendo? Ele falou: sim, tia, eu sei. Nós estamos passando por uma grande turbulência. E você não tem medo? Ela falou: não. Ele falou: não, porque meu pai que é o piloto. Aleluia. Quando você crê, igreja, que Deus está direcionando a sua vida, pode vir tempestade, pode vir tornado, pode vir dificuldade, que você sabe que Ele está no controle, e que Ele te fez uma promessa, que Ele ia cuidar de você nos mínimos detalhes. Confia nele, simplesmente só obedeça. Se coloque de pé, que eu vou orar pela sua vida. Aleluia. Tem alguém aqui, igreja? Hoje é noite de festa na igreja, temos que ser mais breve. Tem alguém aqui? Fala: pastor, eu ouvi a voz de Deus. Eu fiz como uma viúva, eu ouvi, eu obedeci, eu falei que ia fazer, mas na hora de eu fazer eu tive medo. Tem alguém aqui, igreja? Tenha vergonha não, igreja. Pastor, eu tenho ouvido a voz de Deus, mas eu tenho tido medo de obedecer e fazer. Tem alguém aqui, igreja? Não tenha medo, não tenha vergonha. Aleluia. Fala: pastor, eu estou passando por uma grande tempestade na minha vida, uma grande luta, que eu sei que só Deus Ele pode fazer. Só Deus Ele pode mudar a minha história. Tem alguém aqui, igreja? Tem alguém, igreja? Aleluia. Pastor, eu preciso de um milagre, um grande milagre da parte de Deus. Tem alguém aqui, igreja? Tem alguém, igreja? Aleluia. Pastor, eu tenho orado para Deus para que Ele multiplique sobre a minha vida, porque eu tenho medo de faltar algo sobre a minha casa. Tem alguém aqui, igreja? Aleluia. Aleluia. Quem levantou a mão? Ou aquele que sentir também o desejo de vir até aqui à frente por algo que eu não falei, pode estar vindo, que eu vou estar orando por você. Quem levantou a mão pode vir, igreja. Não tenha medo, não tenha vergonha. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Mais ninguém, igreja? Amém. Gostaria que você fechasse seus olhos neste momento. O que eu quero te dizer é que Deus está aqui. O que eu quero te dizer é que Deus, Ele tem visto as suas lutas, Ele tem visto a tua necessidade. O que eu quero te dizer, igreja, é que o mesmo Jesus que operou milagres sobre a vida daquela mulher é o mesmo Jesus que está aqui esta noite. O que eu quero te dizer é que você simplesmente obedeça aquilo que Ele determinou que você faça. Quando Jesus Ele falou, nós temos que alimentar esse povo, porque se eles voltarem da forma que estão, vão desfalecer na metade do caminho. O que nós temos para dar para esse povo comer? Os discípulos foram procurar e falou: Senhor, nós só achamos ali um menino só, Senhor, que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia. Jesus disse: vai e traga. A Bíblia diz, igreja, que quanto mais peixe Jesus tirava do cesto, mais peixe aparecia ali dentro. Aleluia. O que eu quero te dizer, igreja, se você for obediente, Deus vai multiplicar sobre a sua vida. Gostaria que você fizesse desse louvor a sua oração. Aleluia. O universo chora, só se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, E nada vencerá seu grande amor. ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive. Ressuscitou, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos Deus e meu Pai, aleluia, soberano Deus, cantamos te apresentamos, Senhor, o teu filho, Senhor, os teus filhos, ó Pai. Eu não sei qual é a necessidade dele ou dela, ó Pai, mas o Senhor o conhece, o Senhor o sabe, Pai. Como o Senhor levou o profeta até a casa daquela viúva, porque o Senhor tinha um propósito com ele naquele lugar. Eu sei, eu creio que o Senhor trouxe os teus filhos aqui esta noite, porque o Senhor tem um propósito com cada um deles, Senhor, neste lugar. Então eu te peço,
peço, Senhor, que não permitam que saia daqui, Senhor, da mesma forma, Senhor, a qual eles chegaram. Cantamos aleluia. Faça transbordar sobre a vida deles, ó Pai. Que nunca deixe de faltar, Senhor, sobre a casa do teu filho, do terreiro, do teu filho, do celeiro, da tua filha, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a tua mão esteja sobre cada vida, Senhor, que está aqui, Pai. Visite os familiares de cada aqui, Pai, que estão aqui, Pai, de cada filho que estão aqui, Pai. Aquele, Senhor, que necessita de um milagre, de uma cura, de uma libertação, Senhor, que o Senhor toque sobre a vida dele, o Senhor toque sobre a vida dela, ó Pai. Te peço, Pai, que abra os céus, Senhor, sobre a vida, Senhor, do teu filho, sobre a vida, Senhor, da tua filha nesta noite. Para que essa data, Senhor, para que essa data de hoje, dia 3 de agosto, seja a data do milagre, do teu filho, do milagre, da tua filha, Senhor. Para que ele venha testemunhar, Senhor, que essa data fica marcada sobre a vida do teu filho e da tua filha. Toca, Senhor. Toca onde o homem não pode tocar. Toca aonde a medicina não alcança, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplaude o Senhor, igreja, bem alto. Bem alto, bem alto, bem alto. Que te é digno de toda a honra, glória e de todo louvor. E eu creio que Ele realizou milagres aqui nesta noite. Como Ele fez na vida daquela viúva, Ele fez na sua vida nesta noite. Eu não sei e não conheço a sua necessidade, mas Deus, Ele conhece e Ele sabia que a necessidade daquela viúva era algo sobrenatural, que só Ele poderia fazer. E Ele levou o profeta até lá. E você veio até a casa do Senhor hoje, porque Ele conhece a sua necessidade. E você venceu, porque muitas vezes o inimigo fez de tudo para que você não estivesse aqui. Mas o Espírito Santo de Deus, que está sobre a sua vida, é mais que vencedor. E você, junto com Ele, se tornará mais que vencedor em toda a sua trajetória. Não dê ouvidos para quem te deixa para baixo, dê ouvido para aqueles que te levantam. Amém? Glória a Deus. Porque quem tem um propósito contigo não é o homem. Quem tem um propósito contigo é o próprio Deus. Foi Ele que te escolheu. Muitas vezes oferecemos Jesus, mas é Ele que nos escolhe. E quando Ele nos escolhe, igreja, Ele nos dá uma trajetória, Ele nos dá uma missão. E a missão que Deus tem para você, eu não posso fazer. Então é você e Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje é ceia. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a prosseguir. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Assim diz a palavra. Vamos ser bem breve, amém? Pois recebi do Senhor que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Pois sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão e bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então come o pão e beba o cálice. Amém? Pastor, o que me impede eu de ceiar? O que te impede de ceiar é se você morar com alguém e não ter uma aliança com essa pessoa. O que te impede de ceiar é você não ser casado. Pastor, o pastor pode me proibir de ceiar? Não.
A Bíblia diz que a ceia é do Senhor. Então, pastor, eu sinto de não cear. A Bíblia diz, independente do que você fez, a Bíblia diz para você se auto-examinar. Ele diz: examine-se cada um a si mesmo, ponto. Come o pão e beba o cálice. Deus está pedindo para você se arrepender dos seus pecados e participar da mesa do Senhor. Quem pode te proibir de cear é você mesmo. Então a ceia é do Senhor, igreja, tá? Aqui temos o pão, que simboliza o corpo de Jesus, e temos o suco de uva, o vinho, a qual o vinho ela tem dois significados: suco de uva fermentado e suco de uva não fermentado. Pastor, eu posso beber o vinho? Melhor que não. O apóstolo Paulo, ele diz: é melhor que mantenha-se sóbrio. E na região a qual Jesus transformou a água em vinho, aquela religião era proibido bebida alcoólica. E o vinho, para ele ter o teor alcoólico, ele tem que ser fermentado. E o fermento na Bíblia é pecado. Então Jesus jamais ia fazer algo que não concedia com a vontade de Deus. Então é melhor você não beber. Amém? Vamos consagrar o pão, a qual não tem o pão Ciro, que não tem fermento, a qual foi o pão que Jesus fez a ceia com os discípulos. Estenda suas mãos. Meu Deus e meu Pai, soberano Deus, te apresentamos o pão com o qual simboliza, Senhor, o teu corpo, que foi rasgado e transpassado na cruz do Calvário, por redenção, Senhor, dos nossos pecados. Te apresentamos, Senhor, o vinho, o suco de uva, a qual simboliza, Senhor, o teu sangue, que foi derramado todo na cruz do Calvário. Alguns estudiosos dizem que foram mais de 3 horas o teu sangue derramando sobre aquela cruz, que a tua palavra diz que nos torna mais alvo que a neve, que nos lava, que nos purifica. Então nós te apresentamos o pão e te apresentamos o suco de uva e consagramos, Senhor, em teu nome. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode fazer uma fila aqui, igreja. Amém. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, a tua vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Aleluia. E tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Amém? Pode participar? Amém? Aleluia. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Repita assim comigo: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Pode participar? Meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de renovar, Senhor, a aliança contigo. Se o Senhor não voltar por mais 30 dias, ó Pai, queremos te agradecer, Senhor, por entregar o teu único filho, Pai, por entregar o teu filho, Pai, por cada um de nós. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, por ter despido da tua glória, não olhar as nossas falhas, não olhar, Senhor, os nossos erros, e mesmo assim se entregou sobre aquela cruz, porque aquela cruz não era tua, aquela cruz era nossa, aquela cruz era de Barrabás. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por ser obediente até o final, porque oraste 3 vezes dizendo: Abba, Pai, se for da tua vontade, afasta-se de mim esse cálice. Te despiro. Te colocaram uma coroa de espinhos, Senhor. Cravaram pregos de mais ou menos 17 centímetros sobre o teu pulso. E o Senhor disse ainda: Pai, perdoais, eles não sabem o que fazem. Nada além do sangue, nada além do Te transpassaram com uma lança, Senhor. Jesus. Mas o Senhor olhou para cima e disse: Pai, está consumado, aleluia. E a Bíblia diz que o véu se rasgou, aleluia. E nós temos livre acesso a Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter derramado todo o Teu sangue. Obrigado por ter pago um alto preço, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. É que nós te agradecemos, Senhor, nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Levanta a sua mão bem alto e aplauda o Senhor. Amém. Pedi para o pastor Elton estar orando para finalizar o culto. Amém. Amém, amados? Amém? Antes de finalizar o culto, hoje é aniversário do Nelson. Eu vou chamar ele aqui. Nielson, sobe aqui, meu querido. Eu passo batido, gente. Amém? Vamos aqui, amados, cantar um parabéns para ele, amém? Hoje é aniversário dele, completando mais um ano de vida. Que Deus consagre ele, abençoe ele por longos e longos anos de vida, abençoado em nome de Jesus, amém? Vamos orar pela vida dele primeiro. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoe o teu filho, Senhor, nessa data querida, da qual, Senhor, ele completa mais um ano diante de Ti, Senhor, te servindo e completando idade, Senhor.
Pai, abençoe ele, Pai, grandemente, a sua casa, a sua família, os seus bens, Senhor. Prospere-os, Senhor. Abençoe-os, Pai, em nome de Jesus. Derrama a tua unção, a tua graça, o teu poder, Pai, sobre a vida do teu filho. E nós cantamos: parabéns a você. Bora, banda! Nessa data querida, muitas felicidades. Sol maior. De novo. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aleluia! Glória a Deus! Amém, meu querido. Deus abençoe e prospere. Amém? Ele está envergonhado, amado. Ele tem vergonha. Amém, queridos? Estenda suas mãos aqui para frente. Lembrando que dia 16 e 17 nós temos o quê? Ih, tá fraco. O que temos dia 16 e 17 de agosto agora, amados? O terceiro aniversário da nossa igreja. Amém? IBN Restauração em Cristo. E você faz parte dessa história. Venha no sábado e no domingo festejar conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, graças te damos, Pai. Obrigado por mais essa noite diante de Ti, te adorando, te exaltando, em comunhão com os irmãos, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoe, Pai, cada pedido que está posto dentro desta caixinha, Pai, da qual nós não sabemos o que está escrito, mas a Tua palavra diz que o Senhor esquadrinha os corações. Então o Senhor sabe, Pai, o que tem em cada pedido. Vem abençoando a vida do meu amado irmão e irmã, que derramou com graça, Senhor, que tem pedido, Senhor, acreditando e confiando que o Senhor vai fazer, e que eles irão testemunhar as maravilhas do Senhor sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, leva-nos, Senhor, em santidade para os nossos lares, nos guardando, Pai, de todo mal, de todo laço do passarinheiro, de todo homem sanguinário, Pai. Aqueles que estão de veículos, Pai, guarda-os, Pai. Livra o Senhor de todo espírito imundo do asfalto. Aqueles que estão a pé também, Pai, proteja o Senhor, guarda-os, Pai, de todo mal, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Guarda, Pai, e dá-nos, Senhor, uma semana abençoada, uma semana cheia da Tua graça, uma semana cheia da Tua presença, meu Pai, em nome de Jesus. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre tudo aquilo que o Senhor colocou sobre as suas mãos. Venha ser abençoado. E a igreja diz: amém, amém e amém. Aplauda o Senhor, amados, em nome de Jesus. E não saia daqui sem dar uns 10 abraços dizendo: a tua vitória, a tua vitória. Amém. Vão em paz em nome de Jesus.